E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informadicom. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje é mais um vídeo informativo. E esse vídeo, as informações que eu trago são sobre os tipos de memórias para PC, características e diferenças dessas memórias. Então o que nós vamos ver é assim. Primeiro nós temos que entender o que é uma memória e qual é a função dessa memória. A memória ela é responsável por acessar arquivos e armazenar as tarefas do computador enquanto ele está ligado. Essa informação de enquanto ele está ligado é muito importante porque a memória mais conhecida como memória RAM é porque ela somente armazena as tarefas, processa as tarefas, as solicitações do computador enquanto ele está ligado. Quando ele é desligado, ele perde aquelas partes que ele estava processando naquele momento. Também é importante deixar claro que as memórias elas usam sinais do clock para sincronizar as tarefas. Mais à frente tem uma tabela que vocês vão entender o porquê que o clock de sincronismo das informações que a memória armazena e processa, ele é importante. Aqui tem os tipos de memórias. Da esquerda para a direita temos aqui a DDR1, que é essa memória que eu estou passando aqui o mouse, a DDR2, a DDR3 e a DDR4. Além das características serem um pouco diferentes entre as memórias, a principal delas também é aqui no encaixe. Então ele tem aqui essa parte do encaixe delas, eles são diferentes, elas não encaixam no slot na placa-mãe. Por exemplo, se a placa-mãe ela tem um slot para DDR1, esse parte aqui do DDR2 não vai encaixar, assim como DDR3 e DDR4. Fora também a arquitetura da memória, então a quantidade de clock que ela trabalha, a parte de quantidade dessa memória, se ela é de 1 GB, de 2 GB, de 512 MB. Então aqui também isso vai influenciar. Tanto que se você conseguir encaixar uma memória e ela não trabalhar com a mesma clock de sincronismo com o processador, com a placa-mãe, acontece as famosas telas azuis, ou o computador ficar reiniciando, e acontece esses tipos de erros no seu PC. Tirando esses chanfrons aqui, essas partes que tem desses conectores, elas também têm diferenças nas evoluções, tanto de baixo consumo de energia, quanto de processamento, quanto de capacidade da própria memória. Vamos entender aqui na próxima tela o que eu estava falando sobre o encaixe. Então, na placa-mãe, essas memórias são encaixadas nos slots de memória, que são assim. Algumas placas-mães só tem 2, outras tem 4, outras tem mais de 4, e assim você tem aqui essas opções. Depois você vai encaixar elas aqui. Essa parte do encaixe é onde tem um buraquinho na memória, então você tem que verificar a posição correta, abre esse para um lado, esse para o outro e encaixa ele na posição correta. Se você ficar forçando, você pode danificar tanto a memória quanto o slot da memória aqui embaixo. Então aqui você encaixa ela nesses slots de memória, tem essa parte que eu queria trazer nas imagens. Aqui um comparativo das memórias, trazendo para vocês aqui os tipos de memórias, a DDR1 ou só DDR, e aqui esse número vezes o 8, esse número vezes o 8 ele dá a largura de banda. Eu vou mostrar para vocês aqui com a calculadora. Aqui eu tenho o clock de sincronismo em MHz, por isso que de acordo com a evolução das memórias, esse clock é maior. Quanto maior o clock, maior o sincronismo, maior o processamento dessa memória. E também, automaticamente, maior o clock, maior a largura de banda. Por isso que ele vai crescendo aqui, 100 MHz, 1600, 133 MHz, 2133. Aí veio aqui para DDR2, depois DDR3, e ele vai aumentando o clock e a largura de banda. E aqui o módulo de memória, o tipo de memória dele aqui, de acordo com o que ele vai ser encaixado lá na sua placa-mãe. Aqui, se você fazer vezes 8, você vai descobrir que esse é o número aproximado da largura de banda. Então, você vai comprar uma memória DDR2 a 200, DDR2 200. Se eu fizer aqui 200 vezes 8, eu vou descobrir que esse é o clock, a largura de banda que ele tem, 1600. Vamos pegar aqui uma DDR2, 667, DDR2 667. Então significa que 667 vezes 8, ele vai dar esse número, 5.333 e 36. Ele tem aqui 5.333. Vamos pegar aqui a DDR3
3.866, ó. Então a DDR é 3.866, 1.866 vezes 8, 14.928. Tá aqui, 14.928, arredondado para baixo, ele tem 14.928, 14.900. Mas você consegue ter essa relação aqui, fazendo o número vezes 8, você vai descobrir a largura de banda. Se ela tem uma boa largura de banda, significa que essa memória tem um bom processamento por causa do clock externo, que ele já é um número alto, e a largura de banda ela sendo alta, a capacidade de armazenamento e processamento dessa memória ela também é bem alta. Por isso que eu queria trazer esse vídeo informativo sobre memória aqui para vocês. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e até a próxima!